Esse é o nosso segundo monólogo por aqui e hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre a minha relação com os amigurumis nos últimos anos até. E também quero falar um pouco sobre todo o processo de criação que envolveu esses últimos amigurumis aqui. Eu acho que já fazem uns 2 anos que eu tô, assim, meio cansada, meio desanimada com os amigurumis, né. Eu criei bastante amigurumi em 2020, 2021, mas depois disso eu comecei a desanimar bastante. Então essa é a realidade, assim, colocada em palavras pra vocês, sendo bem sincera, talvez sendo até um pouco mais sincera do que eu deveria e que vocês gostariam de ouvir também, mas essa é a realidade. E eu acho que na verdade isso se tornou nítido pra quem acompanha, porque realmente houve uma diminuição drástica da quantidade de amigurumis que eu tô criando ultimamente. E eu não sei exatamente explicar o porquê que isso tudo aconteceu, mas eu acredito que um dos fatores para isso foi que eu realmente me desanimei com o mercado como um todo, de olhar para os amigurumis e achar tudo meio igual. Apesar de, claro, estarem sempre surgindo coisas novas, um ou outro amigurumi que você vê que é diferente, apesar desses amigurumis terem as identidades das suas, né, em geral, criadoras, mas mesmo assim eu olhava e parecia que estava tudo muito monótono. Parece que apesar de sempre estarem surgindo amigurumis novos, nada era muito novo de verdade. E sobre os meus próprios amigurumis, eu conseguia até olhar para eles e entender que eles tinham ali uma certa identidade, uma identidade da minha marca, que eles eram reconhecíveis dentro desse mercado como um todo e tal, mas mesmo assim, ainda parecia que não era o suficiente. Eu ficava com essa sensação de que o mercado dos amigurumis precisava de alguma coisa nova, sabe, realmente nova. Da mesma forma como eu acredito, eu tenho essa visão, de que o fio de malha e os amigurumis foram para o mundo do crochê. Eles revolucionaram o mercado do crochê, a forma como o crochê era visto. Hoje em dia, a gente tem essa visão muito mais moderna, com muito mais possibilidades de criação dentro dessa área do que era visto antigamente. Fio de malha e os amigurumis, eles foram responsáveis não só para despertar vontade nas pessoas em aprender aquela técnica, assim como foi comigo e acredito que muitas de vocês que estão vendo isso daqui, mas também responsáveis por modernizar esse mercado. Eles trouxeram muitas outras possibilidades para esse universo que até então eram desconhecidas. E era isso que eu pensava, que eu sentia e que acho que isso continua até hoje, na verdade, que o nosso mercado, principalmente ali dos amigurumis, mas eu estenderia para todo o resto também, de que meio que chegou num platô. Só que apesar dessa visão, ao mesmo tempo, eu nunca consegui chegar numa nova ideia, chegar numa conclusão para isso. Tá, eu tenho um problema, mas qual é a solução? Eu não sei. Tipo, do que é que o mercado então precisa? Como fazer um amigurumi que seja realmente diferente do que a gente já fez e já viu até então? E aí eu acho que desde o ano passado eu tô com certas ideias aqui na cabeça, que eu não sei exatamente da onde vieram, tá, pra ser bem sincera, mas que seria fazer certas intervenções nos amigurumis, digamos assim. E se você já viu as fotos aí, os vídeos do que eu tô chamando agora de arte gurumis, você vai entender do que eu tô falando, dessas intervenções, dessas mesclas de técnicas e materiais e realmente de sair um pouco da caixa com os amigurumis. Só que a questão que eu também quero muito que vocês entendam é que desde entender, enxergar, assim, esse problema, que eu vejo como um problema, talvez as pessoas não vejam isso, eu não sei, mas até entender, criar esse problema na minha cabeça, enxergar a solução e de fato criar esse amigurumi, colocar tudo isso em prática, foram muitos meses. E assim, desde que eu tive a ideia, eu talvez pudesse ter colocado ela em prática em dias, né, em um tempo muito mais curto. Só que existem várias etapas nesse processo que nem sempre são fáceis, nem sempre a gente consegue também pensar de uma forma tão racional e fazer as coisas, de bate-pronto, assim, usando mais essa racionalidade do que a emoção. Então poderia ter sido muito mais simples, mas demorou muito mais e eu vejo que esse processo, assim, olhando meio que de cima, ele teve umas 6 etapas. Primeira etapa aqui foi fazer testes. Isso tudo tá depois de já ter tido algumas ideias por aqui. Então entenda que
Desde eu pensar: "Poxa, a gente precisa de meio que uma revolução nesse mercado, precisa de uma coisa realmente diferente", até de fato ter a ideia, já foi um bom tempo aí, tá? Não sei exatamente quanto tempo, mas meses, bota meses na conta. E até eu realmente ter a ideia e colocá-la em prática, vamos começar a partir de agora, tá? A primeira coisa que eu precisei fazer foi fazer testes, porque apesar de já ter nesse meu tempo aí fazendo amigurumis, já ter bordado em amigurumis, aplicado outros materiais, já ter pintado eles também, né, usado tinta e tudo, eu ainda precisava de testes, porque isso não era exatamente a forma como eu gostaria de fazer daqui em diante. E aí, de novo, parece uma coisa muito simples. Poxa, então é só ir lá e fazer o teste. Mas não, na realidade, até para fazer os testes, a gente precisa de coragem. Até para verbalizar para outra pessoa essa nossa ideia, quando ela é muito diferente do que a gente já fez até então e do que, né, o mercado já viu, a gente precisa de coragem. Então, até para fazer o teste, eu demorei. E aí teve um dia em que eu estava realmente sentindo, assim, que eu precisava colocar isso em prática, e foi o que eu fiz. Comecei com os testes, peguei uma bolinha que eu já tinha aqui, sabe, aquelas partes de amigurumis que a gente criou e ficaram na gaveta, assim. Peguei uma delas e fui testar com algumas tintas. Já era noite, mas eu resolvi ir gravando um pouco do processo, porque eu falei: "Cara, isso aqui pode ser um momento de virada de chave pra mim". Então eu gravei, e depois que eu fiz esse teste, gente, a minha sensação foi tão boa, tão boa, tão boa, que inclusive eu gravei um vídeo, vou mostrar aqui pra vocês entenderem um pouco da minha sensação do momento. Eu voltei da academia e me deu assim uma sensação de que eu precisava testar pelo menos alguma das minhas ideias de amigurumis autênticos que eu tenho para esse ano e não esperei, sabe? Eu falei, e antes de fazer o amigurumi, eu preciso fazer alguns testes, então eu fui fazer testes com tinta primeiro. Assim, nem que eu, nem, não é nem que o teste ficou maravilhoso, nem nada disso, mas precisava gravar agora, ao vivo, em tempo real, que a sensação que eu tô por ter feito isso, só um teste. Mas, nossa, assim, que sensação boa, que eu acho que fazia muito tempo que eu não sentia. Que sensação boa, de, assim, de leveza mesmo, de gratidão por ter feito isso, felicidade mesmo. Acho que não tem nem como, não tem nem pra que complicar. É felicidade, assim. Coisa boa. Eu espero que eu realmente não deixe de lado esse projeto e coloque umas ideias malucas no mundo. E aí eu acho que dá pra perceber que eu estava muito feliz, mas além de feliz, eu estava aliviada de finalmente ter colocado em prática aquela ideia, pelo menos uma partezinha dela. E eu estava ali com uma animação, né? Tava muito animada em relação aos amigurumis, de uma forma que, sinceramente, fazia tempo que eu não ficava. Segunda etapa aqui, depois desse teste, eu acho que foi comprar alguns materiais diferentes. Sabe quando você vai vendo umas coisas, você acha bonito, mas você fala: "Eu não faço ideia pra que eu vou usar isso daqui". Era meio que isso a sensação que eu tinha, mas como eu estava muito naquela vibe de experimentar coisas novas, testar, dar meio que asas à imaginação, assim, eu falei: "Cara, eu vou comprar aqui alguns materiais e depois eu coloco isso daqui nos planos". Porque no fim, acho que era justamente essa brincadeira. Terceiro passo era criar uma receita nova, porque, assim, as receitas que eu já fiz até então, eu acho que elas não se encaixariam para esse conceito que eu tava na minha cabeça. Os meus amigurumis, eles têm geralmente a cabeça maior do que o corpo, os membros pequenos e tal. Eles têm uma expressão mais de neném, mais infantil. Então, justamente por causa disso, eles geralmente são voltados para o público infantil. Só que essa ideia, esse conceito ali meio que de arte gurumis, era totalmente diferente, era totalmente novo, para um público novo, inclusive, porque era uma coisa meio toy art, então não é voltado para crianças. Eu queria uma coisa que fosse diferente, as proporções são diferentes, então o cabeção com o corpinho já muda, né? Essa proporção muda. E aí eu queria que ficasse em pezinho, que fosse menor também, porque geralmente os toy arts
eles têm, né, esse tamanho menorzinho do que você faz um amigurumi desse tamanho. Eu precisava de uma receita nova. E aí, a quarta etapa, talvez ela esteja meio junto com essa terceira, que foi de fato criar essa receita. Mas além disso, até nesse processo de criar a receita, eu dei uma empacada. E não foi pela complexidade da receita ou nada disso. Isso é muito interessante que vocês entendam, cara, porque muitas vezes a gente empaca no processo não é pelo desafio, pela complexidade técnica daquilo que a gente precisa fazer, muito mais por uma insegurança interna. E foi exatamente isso que aconteceu. A receita, ela não é uma receita mirabolante que tem muitas técnicas, ou não, tem muitas outras receitas que eu criei antes que são muito mais difíceis tecnicamente, mas muito mais. Então é uma receita simples, é uma receita pequena, né, não é nada demais, assim. Só que mesmo assim, eu demorei pra fazer, pra finalizar, pra, assim, teve uma parte que estava faltando só os braços e costurar, basicamente, e eu empaquei nessa parte, eu fiquei enrolando. Aí, lógico também que eu não tô só fazendo esse projeto, né, tem a comunidade, tinham outras aulas pra gravar, pra editar e tudo mais, mas você percebe que você tá postergando aquilo, porque todas as outras coisas vão entrando na frente e vão se tornando prioridades e você vai deixando aquele projeto de lado. Eu fui percebendo que eu estava meio que fazendo esse movimento de procrastinar aquele projeto, só que ao mesmo tempo eu percebia que provavelmente eu estava fazendo isso porque era algo importante pra mim. Bom, enfim, era uma receita que eu poderia ter desenvolvido em dias, mas eu acho que eu demorei aí, sei lá, mais de um mês pra ficar pronta, mas enfim, ela ficou pronta e eu realmente curti o resultado. E quinto passo, depois da receita ficar pronta, eu precisei reunir um pouco mais de coragem pra de fato fazer as intervenções que eu estava planejando, porque a receita ela é só uma pequena parte, na verdade, do processo. Porque, como eu disse, a receita é simples. Talvez tenham até receitas parecidas, tem, na verdade, né? Uma receita simples tem receitas, outras receitas no mercado que são parecidas com ela, não é nada mirabolante, mas ela é uma parte do processo, ela é a base, na verdade, daquele projeto. É um toy art em cima de um amigurumi, então, além de você fazer o amigurumi, você tem que terminar, é como colocar as expressões no rosto, ou fazer os detalhes, bordar alguma coisa e tudo mais. Então não tá pronto só de você tecer. Eu precisava, ainda reunir coragem pra fazer essas intervenções, porque de novo, era algo totalmente novo pra mim. E surge uma insegurança, tipo: "Será que vai dar tudo errado? Será que vai ficar ruim?". Você ter a ideia e o resultado final ficar como você imaginou, são coisas diferentes. Mas enfim, eu coloquei a mão na massa e, cara, foi muito bom. Foi realmente muito legal, eu gostei muito do processo e do resultado também. Mas aí a gente chega no sexto ponto, porque não acaba por aí. Talvez pudesse acabar se você quisesse simplesmente guardar aquilo ali pra você, mas eu queria muito jogar isso para o mundo. E é essa a sexta etapa, né, você compartilhar, você colocar ela no mundo, você tirar fotos, fazer vídeos e deixar com que outras pessoas julguem aquilo que você fez. Quando eu finalizei esses amigurumis, eu fiquei com um misto de sensações, de querer mostrar logo para as pessoas, porque eu tinha realmente gostado do resultado e tinha sentido que eu estava de fato fazendo algo diferente, mas ao mesmo tempo com medo de mostrar e de sei lá, de saber o que as pessoas iriam achar. Então, o que eu fiz, assim, sei lá, meio que pra tentar me preparar pra isso, né, é respirar um pouco, porque eu tenho um pouco dessa impulsividade, tipo, tá pronto aqui, eu quero tirar uma foto e já postar. Só que eu falei: "Calma, vamos tentar também mostrar isso da melhor forma possível, né, pra meio que transmitir o que eu quero transmitir, mostrar os detalhes". Eu dei uma respirada dei uma segurada ali no impulso. E aí sim, eu fui tirar fotos, fazer vídeos, nada também muito elaborado, mas com um pouco mais de calma ali e, enfim, pra daí então postar. E essa pode ser uma dica também pra você que às vezes está aí começando, tá com algum medo de compartilhar as suas coisas para as pessoas, tente preparar um pouco, né, a forma como você vai fazer isso, porque aí talvez você se sinta mais segura pra de fato tomar esse passo. Depois que eu fiz esse processo, eu estava realmente feliz com o resultado, então meu coração estava meio que leve para de fato colocar esses amogurumis no mundo para serem julgados. Essas foram, assim, as 6 etapas que eu vejo que eu tive que passar para de fato criar esses amigurumis
e colocá-los no mundo, por fim. E eu ainda tenho várias e várias ideias. Conforme eu fui fazendo, eu fui tendo mais ideias de amigurumis diferentes que eu quero fazer. Só que, pra ser bem sincera, nesse momento eu tô num impasse, porque eu criei um negócio que eu gostei muito, mas eu não sei exatamente o que fazer com eles. Porque eu não tenho mais ali no meu perfil do Com Amor a intenção, né, o propósito, nem o público para vender produtos físicos. A maioria das pessoas que me seguem são pessoas que já fazem crochê. Só que ao mesmo tempo, não. Assim, no começo eu tinha a ideia de fazer a receita do coelho e transformar ela em PDF com a carinha ali normal dos amigurumis que a gente encontra, com os olhinhos de segurança e tudo. Só que eu nem sei se faz muito sentido, sabe? Porque, de novo, é uma receita que não tem muita técnica, é uma coisa meio simples. E, além disso, a graça dela tá além, tá nas intervenções. Só que ensinar isso numa receita, pra mim, não faz muito sentido. Então, eu não sei exatamente o que fazer com eles ainda. Eu não sei se talvez eles possam ser transformados em algum curso de criatividade. Não sei se as pessoas teriam interesse. Eu não sei, tô meio na dúvida ainda do que fazer no final com esse projeto. Eu só sei nesse momento que eu tô com essas várias ideias na cabeça e no papel de coisas que eu queria fazer, que eu acho que poderiam ficar muito legais. E apesar de eu não saber o que fazer com eles exatamente, se eu vou acabar com uma coleção de amigurumis de toy art aqui na minha casa, mas eu só tô sentindo que eu preciso colocar isso em prática. Eu quero criar elas, apesar de, sei lá, meio que não ter uma vazão pra elas. É meio que assim, tudo que eu sei nesse momento é o que eu tô sentindo. E eu estou sentindo que eu tô feliz de novo, depois de muito tempo, em relação aos amigurumis, em relação a criar com eles. Tô muito animada pra colocar essas ideias em prática. E tô feliz porque eu, na minha visão, eu acho que realmente eu consegui criar algo diferente do que a gente tem até então. Eu não sei se esses amigurumis vão me levar ou serão levados pra algum lugar legal, algum destino, mas eu sei que eu tô querendo muito curtir essa jornada. Beijo, espero que você possa ter, sei lá, aprendido alguma coisa nessa conversa aqui, nesse monólogo que pode virar uma conversa se você deixar um comentário aí. E é isso, eu te vejo na semana que vem.